Atitudes vergonhosas, medrosas, vexatórias. O que o Vasco fez fora de campo foi muito pior do que a goleada sofrida por 4-0. Uma delegação ficou morrendo de medo de um torcedor do Vasco com o celular na mão. Imagina o jogo contra o Grêmio, onde o time terá 11 jogadores do outro lado, uma delegação gaúcha. Vamos ficar com medo também? Vamos falar sobre esse tema, hein? E o Felipe parece não ter qualquer orgulho em ser diretor do Vasco. Ele esconde isso aí. Você vai entender também. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Não é casa de apostas, não é tips e nem dicas para você sair faturando por aí. É algo completamente diferente. Estou falando do Meu Gestor de Banca, que valida as informações que você vem recebendo. Tá perdendo dinheiro em escanteios, é? Pois é. Meu Gestor de Banca, link na descrição e também no primeiro comentário fixo. Vamos falar primeiro sobre o Felipe. Torcedor vascaíno. Diretor Felipe, do Vasco da Gama. Ponto 1. As imagens que o Lineker Biondi fez, em um momento em que ele foi ao shopping, estava retornando, ele estava de camiseta e bermuda, e muitos falaram, Felipe está no momento de lazer. Qual o problema no momento de lazer ele sair assim? Torcedor, primeiro que ele estava fazendo uma viagem a trabalho, ok? A trabalho. Ele é diretor do Vasco da Gama. A imagem que passa, ela é importantíssima para um cargo como diretor do Vasco da Gama. Imagine você vendo o Admar Lopes, recém-contratado, com este traje em uma viagem a trabalho. Qual a primeira impressão que você teria dele? Pois é que você conhece o Felipe, mas e a imagem que ele passa para aqueles que não o conhecem? Vendo o diretor do Vasco saindo para passear daquela maneira em um ambiente de trabalho, porque ele estava fazendo uma viagem de trabalho com colegas de trabalho que estavam todos devidamente trajados. O diretor do Vasco é diretor o tempo inteiro. Não há espaço para você colocar qualquer vestimenta, ainda mais viajando a trabalho. Não há espaço para isso. Se você não entende a importância do cargo, você não pode ocupar esse cargo. Diretor de uma empresa, ele é diretor o tempo inteiro, até em um momento de lazer. No momento de lazer, ele não pode ficar bêbado na rua. Não, ele continua sendo diretor, ele não deixa de ser diretor. Imagine, um jornalista equatoriano pergunta, quem é aquele ali? Aquele é o preparador físico. E aquele ali? Aquele ali é o responsável pela comunicação. E aquele ali de camiseta e bermuda é o diretor de futebol do Vasco. Péssima imagem. É uma péssima imagem. Mesmo se eu for considerar que ali era um momento de lazer, embora eu não concorde, é uma viagem a trabalho. Ele precisa estar sempre bem trajado. Sendo diretor, mesmo em um momento de lazer, não viajando a trabalho, ele é o diretor do Vasco. Tem que estar sempre pronto como diretor. Porque naquele momento, se tivesse que fazer algum tipo de negócio, ele ia responder o quê? Não, agora eu estou no momento de lazer. Se toca o telefone ali, naquele momento, o que ele ia falar? Não, estou no momento de lazer, isso eu não posso resolver. Não, ele está sempre a trabalho, sempre a trabalho. Precisa estar bem trajado como diretor do Vasco da Gama. Mas, ao que parece, o Felipe não faz absoluta questão, não tem qualquer orgulho em falar, em mostrar que é diretor do Vasco da Gama. Qualquer um teria orgulho em dizer que é diretor do Vasco, não é verdade? Estou me referindo à rede social Instagram do Felipe. Dá uma olhada,
no Instagram do Felipe. Em momento algum eles colocam como diretor do Vasco. Não há um registro como diretor. Se você não o conhece e dá uma olhada no Instagram dele, você vê que foi um ex-jogador, que é formado como treinador, que foi técnico do Volta Redonda, que já deu um drible sensacional em um jogador do Barcelona, grandes jogadas como atleta, mas você não vê nenhuma foto, absolutamente nenhum registro dele como diretor do Vasco. Se fosse eu, funcionário do Vasco, diretor, assessor, porteiro, responsável pela piscina, guardador de carro, qualquer função, eu ia colocar lá a minha função do Vasco, né? Sou do Vasco, orgulho de trabalhar para o Vasco. O Felipe é diretor e não coloca isso nas redes sociais. Ele não se apresenta como diretor do Vasco, o que é um completo absurdo. Se alguém o for procurar, olha ali, acho que esse cara não é o diretor do Vasco, não. Né? Se alguém falar para alguém do Real Madrid, olha, procura aí o diretor do Vasco, Felipe Maestro, 06 é o Instagram dele. O cara vai olhar, não é ele não, pô. Não tem nenhum registro dele como diretor, não há nenhuma foto, não há rigorosamente nada que faça com que você imagine que o Felipe seja diretor do Vasco. Parece que ele esconde, não tem orgulho. Bom, sobre as atitudes fora de campo. O Lineker Biondi era o único que estava ali, registrando as imagens. Foi pedido que ele se retirasse daquele local. O Vasco foi medroso em não falar com ele. E ele é conhecido, toda a delegação do Vasco conhece o Lineker Biondi. Qualquer um poderia se aproximar do Lineker e falar: Lineker, você pode chegar mais para lá? Você pode desligar o celular? Você pode ir para o seu hotel? Você pode plantar bananeira? O que você quiser. Porque todo mundo da delegação conhece o Lineker Biondi. Mas ninguém teve essa coragem. Pediram para um funcionário do hotel, segurança do hotel, gerente do hotel, um funcionário do hotel, não sei quem exatamente, ir lá falar com o Lineker para que ele se retirasse dali e fosse mais para o lado, fora da área do hotel. Qual o medo que essa delegação do Vasco tinha do Lineker, que é vascaíno, estava com um celular na mão para registrar as imagens. Se a delegação do Vasco estava com medo do Lineker, o que dirá do time adversário? De pessoas adversárias, porque o Lineker não é um adversário do Vasco. O Lineker não é um adversário do Vasco. Mas o Vasco ficou com medo da presença do Lineker ali. Com medo. Imaginando o quê? Que o Lineker fosse cometer alguma atitude violenta? Bom, se fosse isso, certamente o Lineker iria perder por uma delegação de 40 jogadores. Além do que, o Lineker não é violento. Jamais cometeu alguma atitude violenta. A delegação do Vasco estava com medo de quê? Porque o Lineker, para onde ele foi, ele registrou as mesmas imagens que ele registraria ficando naquela posição. Por que não manter o Lineker ali? Só tem uma coisa na minha cabeça, com medo da pessoa, não das imagens. Porque as imagens foram feitas, serão feitas de qualquer maneira, um pouco mais perto, um pouco mais longe, mas pedir para ele sair do local do hotel com medo, então, da pessoa física e não das imagens. E a atitude, né, covarde de não ir lá falar com ele, que é uma pessoa dentro do Vasco, pública, todo mundo conhece o Lineker ali, então alguém poderia se aproximar e falar: Lineker, vai para lá, fica aqui, desliga, não mostra. Mas foram covardes, né? E não fizeram isso. Ficaram com medo do Lineker, um vascaíno com o celular na mão fazendo as imagens. Se essa delegação, se esse time tem medo desse perfil, eu fico imaginando como esse time entra borrado em campo. Borrado em campo. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.